Em abril de 1986, um jovem problemático chamado Hiroshi Miyano começou a estudar em uma escola particular de ensino médio em Tóquio. No entanto, após um ano, ele abandonou os estudos e começou a cometer pequenos delitos que eventualmente se tornaram crimes violentos. Por volta de 1988, Hiroshi encontrou uma namorada que era irmã do seu amigo Yasushi Watanabe e queria se casar com ela. Para isso, ele precisava trabalhar duro como ladrilhador. No entanto, seu trabalho não rendia um salário satisfatório, e ele procurou uma solução rápida ao se envolver com um grupo local com supostas ligações com a Yakuza. Depois de estabelecer conexões com a gangue, Hiroshi começou a praticar crimes sexuais leves, o que rapidamente fez sua namorada perder o interesse. Com o fim do relacionamento, Hiroshi ficou ainda mais frustrado e começou a cometer crimes em nome da gangue. Nesse período, ele voltou a estudar e se matriculou na escola secundária Yashiunami, na província de Saitama, em Misato. Lá, ele encontrou a simpática e discreta Junko Furuta, de 17 anos. Ela raramente era vista em festas, ao contrário de suas amigas que frequentemente saíam para aproveitar a vida colegial. Junko chamou a atenção do problemático e perverso Hiroshi Miyano, que a convidou para sair, mas foi rejeitado. Seu objetivo principal era agredi-la sexualmente, como já havia feito com outras garotas em nome de sua gangue. Junko conhecia a reputação de Hiroshi e, por isso, decidiu manter distância. Na época, Junko morava com seus pais e irmãos em Saitama, Misato, onde nasceu no dia 18 de janeiro de 1971. No mês anterior, em outubro de 1988, Junko conseguiu um emprego de meio período em uma fábrica de moldagem de plásticos. Seu objetivo era economizar dinheiro para pagar sua viagem de formatura e, após se formar, trabalhar em uma loja de eletrônicos local. Enquanto isso, Junko continuava tirando boas notas, dificilmente faltava às aulas e sonhava em se tornar uma cantora pop japonesa. Infelizmente, ao rejeitar Hiroshi, Junko viu seus sonhos e expectativas para o futuro brutalmente interrompidos. Vamos agora para a noite do dia 25 de novembro de 1988. Junko estava voltando do seu trabalho de meio período em sua bicicleta. Era por volta das 8h30 da noite, e Hiroshi, junto com seu amigo Nobuharu Minato, caminhava pelas ruas de Misato procurando mulheres para roubar, violentar e agredir. Eles avistaram Junko passeando de bicicleta e decidiram agir. Sob as ordens de Hiroshi, Nobuharu correu até Junko e derrubou sua bicicleta. Após a queda, Hiroshi apareceu para ajudá-la e a conduziu até um armazém afastado. Lá, ele revelou suas conexões com a Yakuza e, infelizmente, era tarde demais para Junko. Nos primeiros minutos, Hiroshi ameaçou matá-la se ela resistisse. Depois de dominá-la, ele a violentou sexualmente. Em seguida, Hiroshi a levou a um hotel próximo, onde ligou para seus amigos Joe Ogura, Yasushi Watanabe e Shinji Minato. Na ligação, ele informou a seus amigos que havia capturado Junko Furuta. Em resposta, Joe Ogura pediu para que Hiroshi garantisse que ela ficasse presa, pois também desejava abusá-la. Não apenas Ogura, mas também os outros amigos para quem Hiroshi havia ligado, possuíam um histórico longo de crimes sexuais e até mesmo haviam, na época, recentemente agredido outra mulher. Por volta das 3h da manhã daquela noite, Hiroshi levou a garota até um parque próximo onde seus outros 3 amigos o esperavam. Os garotos revistaram a bolsa de Junko e nela encontraram um papel que possuía o endereço da casa da garota. Com isso, garantiram que toda a família dela seria morta caso ela tentasse escapar. Parece que Junko aceitou permanecer e depois foi levada para a casa dos pais de Nobuharu Minato, no distrito de Ayase. Lá, o grupo de garotos violentou Junko diversas vezes. No dia seguinte, em 27 de novembro de 1988, os pais de Junko relataram o desaparecimento da filha à polícia. No entanto, quando os garotos souberam disso, forçaram Junko a ligar para seus pais e dizer à mãe que havia fugido, mas que estava bem e ficaria com uma amiga por um tempo. Essa ligação fez com que a mãe solicitasse o encerramento das investigações policiais. O plano do grupo era evitar que as autoridades os encontrassem. Esse tipo de atitude é comum quando os culpados estão em uma área de fácil reconhecimento, um tipo de manipulação que não deveria ter encerrado as investigações. Quando os pais de Nobuharu Minato receberam a presença de Junko,
ela foi obrigada a se passar por namorada de um dos garotos. Mas os pais logo perceberam o que estava acontecendo ali. No entanto, não fizeram nada para evitar ou sequer tentaram lidar com a situação. Mais tarde, eles relataram às autoridades que não intervieram porque sabiam das conexões que Hiroshi supostamente possuía com a Yakuza. Segundo eles, até mesmo seu filho estava agindo de forma muito violenta com eles, e por isso, temiam uma retaliação violenta. O irmão de Nobuharu também sabia o que estava acontecendo em sua casa, mas permaneceu distante e evitou contato. O resultado desse medo foi que, após 7 dias, Junko já havia sido violentada mais de 100 vezes. Como podemos deduzir, a cada dia a violência por parte dos agressores aumentava e, junto com isso, a garota era submetida a condições cada vez mais humilhantes e desumanas. Nos dias seguintes, métodos de tortura incluíam forçar Junko a ficar nua na varanda fria durante o inverno japonês. Diversos outros métodos de tortura, como a sodomização, foram aplicados, mas não daremos muitos detalhes sobre isso. Mesmo após tanto sofrimento, Junko lutou por sua vida e tentou usar o telefone para ligar para as autoridades. Contudo, no mesmo instante, Hiroshi conseguiu impedi-la de buscar ajuda. Embora a ligação tenha sido completada, quando o telefonista da polícia ligou novamente, Hiroshi informou que a ligação de emergência havia sido um erro. Como resultado de sua tentativa, Junko foi submetida a queimaduras de 2º grau com velas e líquidos corrosivos, além de terem colocado fogo em seus pés. Mais tarde, a garota foi amarrada com as mãos para cima, onde permaneceu como um saco de pancadas. Devido às torturas, Junko demorava cerca de 1 hora para se arrastar até o banheiro, muitas vezes não chegando a tempo. Os danos internos e em seus órgãos íntimos eram extremamente graves. Mais tarde, o médico legista declarou que o cérebro da garota havia até diminuído de tamanho devido à brutalidade das agressões. Conforme os dias passavam, os danos causados pelos garotos eram tantos que Junko deixou de ser atraente para eles, que a descartaram em algum canto da casa. No 38º dia de cativeiro, durante a transição do Ano Novo, Junko passou sozinha, lutando para se manter viva. 3 dias depois, ela implorou aos garotos para que a matassem, mas eles se recusaram. Em vez disso, a forçaram a jogar um jogo de mahjong solitário, no qual Junko ganhou, irritando seus agressores, que a espancaram. O último ataque durou cerca de 2 horas, e no dia 4 de janeiro de 1989, Junko sucumbiu aos ferimentos. Algumas horas após sua morte, o irmão de Nobuharu Minato percebeu que a garota havia morrido e informou os outros. Quando os 4 agressores, agora assassinos, perceberam que poderiam ser presos sob acusação de assassinato, o que significava a pena de morte por enforcamento, decidiram se livrar do corpo. Este foi o último ato de crueldade e injustiça contra uma vítima vulnerável nas mãos de jovens perversos e desrespeitosos com a vida humana. Nas semanas seguintes, o caso permaneceu em silêncio até que, no dia 23 de janeiro de 1989, Hiroshi Miyano e Joe Ogura foram presos, acusados da violência sexual cometida contra a jovem de 19 anos que haviam sequestrado em dezembro do ano anterior. A dupla foi mantida presa até o dia 29 de março de 1989, quando 2 investigadores os interrogaram após encontrarem roupas íntimas femininas em suas casas. Os investigadores acreditavam que os jovens estavam envolvidos em um duplo homicídio de uma mulher e de seu filho de 7 anos, ocorrido 9 dias antes do desaparecimento de Junko Furuta. Manipulando Hiroshi, os investigadores o fizeram acreditar que já sabiam de sua culpa, o que o levou a confessar onde o corpo de Junko estava. No dia seguinte, os investigadores foram até o local informado e encontraram um tambor de 55 galões coberto de concreto. Dentro do tambor, encontraram o corpo de Junko Furuta enrolado em cobertores. Graças às impressões digitais, sua identidade foi confirmada. Durante a autópsia, os legistas encontraram garrafas no ânus da garota e também declararam que Junko estava grávida. Em 1º de abril de 1989, Hiroshi foi acusado de assassinato, seguido de Yasushi Watanabe, Shinji Minato e seu irmão, todos presos sob a acusação de homicídio. Quando a mãe de Junko Furuta recebeu a trágica notícia e os detalhes do crime, precisou ser submetida a tratamento psiquiátrico e chegou a desmaiar devido ao trauma. Na época,
O Tribunal de Justiça do Japão não quis divulgar o nome dos criminosos por serem menores, mas jornalistas da revista Shukan Bunshun os tornaram públicos, alegando que eles não mereciam ter seus direitos humanos protegidos. Durante as investigações, foi descoberto que todos os envolvidos eram membros de uma gangue de baixo nível da Yakuza. Em julho de 1990, o tribunal condenou Hiroshi Miyano como líder da gangue e o sentenciou a 17 anos de prisão. Quando ele recorreu da sentença, o juiz da Suprema Corte de Tóquio, Ryuji Yanase, aumentou sua pena para 20 anos, a máxima permitida. O tribunal também ordenou que a família de Hiroshi pagasse uma indenização de 2.188.210 ienes à família de Junko Furuta, forçando a mãe de Hiroshi a vender sua casa para cobrir a multa. Nobuharu Minato recebeu uma sentença de 4 a 6 anos de prisão, mas depois foi aumentada para 9 anos pelo juiz Yanase. Os pais de Minato também foram acusados, mas a família de Junko ganhou uma ação civil contra eles, resultando em uma multa substancial. Yasushi Watanabe foi inicialmente sentenciado a 4 anos de prisão, aumentada para 5 a 7 anos posteriormente. Joe Ogura recebeu uma sentença de 8 anos em uma prisão juvenil. De acordo com fontes, eles foram julgados como adultos, mas não receberam prisão perpétua nem pena de morte, o que alguns acreditam ser devido à influência da Yakuza. No dia 2 de abril de 1989, o funeral de Junko Furuta foi realizado. Durante a cerimônia, os donos da loja de eletrônicos onde Junko sonhava em trabalhar criaram um uniforme para ela e o deixaram sobre o caixão. O diretor da escola secundária, Yashio Nami, entregou aos pais de Junko um certificado de formatura póstumo. A melhor amiga de Junko emocionou a todos ao declarar no funeral: "Bem-vinda de volta. Nunca imaginei que nos veríamos novamente dessa maneira. Você deve ter sentido tanta dor e sofrimento. Nós nunca vamos te esquecer." Ouvi dizer que o diretor lhe presenteou com um certificado de graduação, então nós nos formamos juntas. Não há mais dor, não há mais sofrimento. Por favor, descanse em paz. Durante as investigações, foi descoberto que mais 2 cúmplices, Tetsuo Nakamura e Koichi Ihara, estavam envolvidos no estupro de Junko. Eles alegaram não fazer parte do crime e disseram que haviam contado a história a seus pais, que notificaram as autoridades. Quando 2 policiais foram investigar a casa de Nobuharu Minato, eles foram convencidos pelos garotos de que não havia nenhuma garota lá dentro, sem realizar uma busca completa. Ambos os policiais foram demitidos por não seguirem o procedimento correto. Em agosto de 1999, Joe Ogura foi libertado e adotado pela família Kamisaku, que parecia apoiar seu papel nos crimes. Em julho de 2004, ele foi preso por agredir Takatoshi Izumi devido a ciúmes de sua namorada. Joe espancou Takatoshi por 4 horas, ameaçando-o de morte várias vezes. Ele foi condenado a 7 anos de prisão por agressão. A mãe biológica de Joe vandalizou o túmulo de Junko, culpando-a por arruinar a vida de seu filho. Hiroshi Miyano foi libertado em 2009 após ter sua liberdade condicional negada em 2004. Mas em janeiro de 2013 foi preso por fraude e liberado mais tarde. Minato, ao ser libertado, voltou a morar com sua família, mas em 2018 foi preso por tentativa de homicídio após espancar um homem de 32 anos e tentar cortar sua garganta com uma faca. Não há informações sobre a vida de Yasushi Watanabe após sua libertação, mas algumas fontes dizem que todos continuaram envolvidos em crimes menores ou agressões. Na época dos acontecimentos, os japoneses começaram a culpar os Estados Unidos pela onda de crimes violentos no Japão, associando isso à doença americana de serial killers e criminosos. O terrível caso de Junko Furuta uniu pessoas ao redor do mundo que lamentaram o crime, resultando em filmes, livros e músicas em sua memória. Seus amigos prometeram nunca esquecê-la. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu comentário abaixo com sua opinião, pois é muito importante. Se você quiser assistir aos vídeos que ainda não foram ao ar, mas já foram produzidos, é simples. Clique no botão Seja Membro e torne-se um membro do canal. Você também pode continuar assistindo a minha playlist de casos criminais clicando no primeiro link da descrição. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.